qualidade do trabalho. Boa noite, começando mais um Na Lata, hoje com o Dr. Hildon Vieira, de Mauá. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Carlos. Boa noite a todos os telespectadores do Na Lata e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, o que é um médico da família? Vamos começar, porque tem uma vida, você construiu uma carreira praticamente pública, né? Eu vi o currículo, formado em História, Geografia, isso foi coisa de professor, né? Sim. Trabalhou na área de segurança, policial civil, né? Exato. Então, eu queria que você discorresse um pouco, até você chegar ao médico da família. Sim. Enfim, eu tive sempre assim, uma ideia de que gostaria de fazer uma faculdade que tivesse utilidade pública, né? E na minha adolescência eu tinha o sonho de fazer medicina, no entanto, pelas condições que eu venho de família humilde, não tinha condições de fazer medicina na época, e por ser uma pessoa que tinha muita facilidade em história e geografia, quando eu terminei o ensino médio no famoso Viscondão de Mauá, Onde eu estudei também. que eu tenho muita saudade, tenho muito apreço pela escola do Viscondão, um dos professores mais tradicionais lá, o Vitor Sapupo, que se transformou em diretor, me convidou para ser professor lá logo após eu ter iniciado a minha primeira faculdade. E eu comecei a lecionando então, ainda como estudante na área de História, substituindo ele, que tinha ido para a direção da escola. A partir dali, eu vi que eu tinha muito talento realmente para lecionar e fui professor aí na rede pública durante 14 anos. Fiz bastante amigos, tenho amigos professores até hoje, a quem eu tenho um grande apreço. Admiro a luta dos professores. Logo depois eu prestei concurso, depois de 14 anos, para a Polícia Civil, que é uma área da investigação que eu também pública, a área de desvendamento, investigar, que eu gosto muito. Entrei como investigador da polícia e depois de alguns anos consegui realizar meu grande sonho, que era fazer a faculdade de medicina e atuar como médico da família. O que é ser médico da família, como você me falou? A ideia de médico da família, ela nasceu na Europa. Por quê? Porque alguns estudos mostravam que muitas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, elas tinham comorbidades em comum. Por exemplo, eram pessoas que tinham muita questão, por exemplo, de infarto, questão de AVCs. E essas pessoas fizeram um estudo que em comum é o que elas tinham. Geralmente eram pessoas de mais idades que sofriam de hipertensão, sofriam de diabetes e que eram doenças em comum nessas pessoas que levavam essas pessoas a esse quadro de infarto, AVC, etc. E essas pessoas, a partir do momento que ela tinha um AVC ou infarto, ela já ficava praticamente inabilitada para a sua vida civil. E também custeava muito o sistema de saúde. Por quê? Porque lutava de TIs, pronto-socorros, etc. Então verificaram que se essas pessoas tivessem um acompanhamento em suas famílias, fazendo uma prevenção com relação à hipertensão, diabetes, colesterol e algumas comorbidades que podem ser evitadas lá na frente, um médico que acompanhasse ela, a sua família, periodicamente, controlando essas comorbidades, elas evitariam de ter esses problemas na fase mais adiantada da sua vida. Ou seja, preventivo, né? Exato. Então, o médico da família, ele acompanha a família. Ele vai ser aquele que vai conhecer a sua microrregião,
com as famílias cadastradas e os problemas, não só clínicos da sua família, mas também os problemas sociais. E ele evita, então, que as pessoas que tenham esses problemas já pré-diagnosticados, hipertensão, por exemplo, ela venha a ter um infarto ou um AVC. E que sobrecarrega o sistema de saúde. Porque, por exemplo, hoje uma estadia numa UTI para uma pessoa que tem um AVC vai além da questão física da pessoa, ela vai sobrecarregar o sistema de saúde, por exemplo, em R$ 20.000 a diária, numa UTI. Né? Então, é um Ou seja, gasto um muito alto grande. custo, né? É um custo muito grande para o sistema de saúde. Sem contar com relação à previdência social, né? Porque vai ser uma pessoa que vai ter também uma oneração junto à sociedade. Por quê? Porque ela geralmente ela fica inabilitada para as suas atividades funcionais, profissionais. Isso ocorre muito, doutor? Sim, sim, ocorre. Ontem, por exemplo, né, me chegou a notícia, por exemplo, de um paciente já idoso, né, idoso assim, sim, chegava a ser idoso, 58 anos, que, por exemplo, hipertenso, mas que era tabagista também, sofreu um infarto e ficou com hemiparesia esquerda, ou seja, totalmente o lado do corpo com hemiparesia, ou seja, deficitário, e que está acamado. Era uma pessoa totalmente ativa, está acamada. Mas não adiantou só Mas é um a conjunto de prevenção. agravantes no caso dele, né? Exato. Por quê? Porque fazia-se uso de medicamento para hipertensos, no entanto, ele insistia em ser tabagista. Isso agravou a comorbidade. O famoso cigarro. Sim, cigarro, né? Cigarro aliado, por exemplo, também tem outros problemas com relação, por exemplo, a outras pessoas que não seguem o tratamento direito. E também outras pessoas que, além de não seguir o tratamento direito, também insistem em se alimentar mal. Ou seja, vai juntando um conjunto de ações Exato. que o corpo não resiste. Sim. Pra você ter uma ideia, hoje, se a gente conseguir, por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada precocemente com diabetes ou hipertensão, se ela levar uma vida regrada, por exemplo, evitando muita gordura, muita massa e açúcar, e praticando atividades físicas regularmente, no mínimo, vamos supor, 200 minutos por semana, né? Ela já conseguiria controlar esses índices de pressão alta e diabetes logo no início, sem medicamento. Isso é estudo dentro da medicina. Doutor, eu tinha um amigo meu que falava que é o seguinte, você tem que tomar cuidado com o branquinho, com o sal, o açúcar e a farinha de trigo. Sim. Isso daí não é um mito popular. Há amigos, colegas que já estudam a ortomolecular, né, medicina ortomolecular, e realmente a farinha de trigo, a farinha de trigo e farinhas em geral, mas colocando um exemplo, a farinha de trigo, o açúcar e o sal em excesso são danos. Tudo em excesso no corpo é danoso. Esses 3 elementos que nós estamos falando, eles em excesso vão tender a levar a pessoa à dislipidemia, que é o colesterol alto, e também a diabetes. Quando que a pessoa consegue perceber isso, doutor? Como é que ela... a gente fala assim, né? Às vezes a pessoa tem uma vida saudável e de repente tem um infarto, um derrame. Mas o corpo apresenta essas dificuldades, esses sintomas, não apresenta? Ou não? Aí é que está o grande X da questão e o grande problema, Carlos. Muitas vezes não. É de repente. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa acha, tem muitos pacientes que têm hipertensão, diabetes, a gente com experiência, ele chega, por exemplo, para uma consulta, você olha para ele, eu vejo que ele está hipertenso, ou já está com sintomas de uma glicemia alta, eu já peço o exame. Aí ele fala, eu não estou sentindo nada. Muitas vezes são doenças silenciosas, que quando ela apresenta o sintoma, ela já está no estágio assim de deixar a pessoa inválida. Então, por exemplo, são pessoas que ela não vão sentir nada, né? O que ela vai sentir muitas vezes, alguns pacientes sentem, é o quê? Às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, às vezes uma tontura, mas
na maioria das vezes, não sentem mais nada além disso. São doenças silenciosas. No caso do diabético, tem paciente que já veio à consulta, por exemplo, estava com 350 de glicemia e Normal. Nunca sentiu nada. Ele falou, eu nunca senti nada e agora que eu estou sentindo, às vezes me deu uma tontura, etc. O paciente com 50, se eu não me falho a memória, 53 anos, 350 de glicemia, e a glicemia dele estava assim há muito tempo. Quando o normal é? O normal da glicemia é abaixo de 100. Mas só estava 3 vezes e meia acima. Exatamente, exatamente. Então, são pessoas que elas, diferente de outras comorbidades, elas são doenças silenciosas. Por exemplo, o diabetes, que é o mais silencioso delas, né? Ela, por exemplo, quando ela começa a apresentar algum déficit, por exemplo, algum sintoma urinário, a pessoa começa a apresentar algum problema da visão, ela já está em estágio muito avançado. Quer dizer, praticamente não dá mais para reverter. Já causou lesão renal, já causou lesão de retina. Doutor, o senhor atua em Mauá há quanto tempo? Oi? A sua área é lá em Mauá, né, de medicina hoje? Sim, principalmente na área social, né, a gente tem uma atividade muito grande na área de Mauá, né, que a gente faz algumas atividades sociais em Mauá, a gente, no mínimo uma vez por mês, nós atendemos atendimento gratuito a algumas comunidades. Agora, como professor e etc., eu trabalho em Mauá, comecei a trabalhar em Mauá como professor aos 19 anos, né? Depois servi a Polícia Civil também em Mauá, depois agora como médico fazendo essas atividades sociais em Mauá. Qual que é a grande diferença que o senhor conseguiu observar assim, a nível clínico médico? Né? O senhor começou lá como professor, foi policial civil. Nesse tempo de médico, a medicina evoluiu muito, né, nos últimos anos. Sim. E o ser humano, como é que ele se encaixou nisso? O ser humano, nós temos ainda um grande problema com relação, veja bem, à instrução. Eu falo que a educação é a chave de tudo, por quê? Porque é conhecimento. E conhecimento se aplica em todas as áreas. E educação, nesse sentido, é primordial. Então, é bem diferente eu conscientizar uma pessoa que tem mais nível de instrução, um grau maior de esclarecimento com relação a importância dela tomar o medicamento, dela fazer sua atividade física, sua alimentação, e ela fazer isso correto e dar resultado, do que uma pessoa que não tem um grande grau de instrução ou tem suas crenças que é difícil, muitas vezes, você ultrapassar essas crenças. Às vezes, crenças religiosas. Vou dar um exemplo. E isso é notável. Então, por exemplo, quando você chega numa visita domiciliar, o médico da família ele sai para fazer visitas domiciliares. Porque pessoas acamadas, restritas, é o único médico que vai até a casa da pessoa. Então, por exemplo, se há a nítida diferença entre a pessoa que tem melhores condições sociais, um grau de instrução, geralmente essa pessoa está bem, ela está com a sua diabetes controlada, sua pressão controlada, seu colesterol controlado, quando ele tem um suporte melhor da família, de um grau de instrução, do que aquela pessoa, geralmente, que não tem o suporte da família, não tem um grau de instrução, não tem um apoio, umas condições sociais favoráveis. Geralmente, isso pesa muito e ela geralmente não tem esses níveis controlados. Esse modelo de médico da família é mais ou menos o que eles fazem em Cuba, não é, doutor? Como eu falei para você, ele é um modelo que ele nasceu na estudos na Europa e a tendência. Ele nasceu na Europa, está sendo muito implementado na Europa. Por quê? Porque você previne, né? Já em Cuba, eu não conheço a fundo, no entanto, por quê? Porque Cuba é um sistema meio que fechado, etc., né? Eu não poderia dar grandes, vamos dizer, referências com relação a Cuba.
Mas, assim, o que eu tenho a te dizer é do modelo que nasceu na Europa, está se expandindo muito, muito bem aceito, porque você tem um vínculo muito grande com as famílias e, como a gente falei, a gente previne, a gente previne, a gente faz a prevenção e faz também a cura, tá? Não tá só, não deixou a água escorrer para depois ir lá enxugar. E aqui no Brasil, como que está isso hoje? Olha, no Brasil há o programa chamado Saúde e Estratégia da Família, né? Que são os PSF, Programa Saúde da Família, no qual são feitas as áreas que circundam um posto de saúde, elas são divididas em microáreas. Cada microárea dessa são divididas em torno de 1.000 famílias e cada microárea dessa com 1.000 famílias é atendida por uma equipe do Programa Saúde da Família. Essa equipe é composta por um médico, um enfermeiro, em torno de 5 ou 6 agentes de saúde, e essa equipe, através dos seus agentes de saúde, ela fazem visitas periódicas aos acamados, aos restritos, fazem acompanhamento dessas famílias, dessas 1.000 famílias, verificando com relação à última vez que fez exames. Que é importante. Medicamento, se está usando certo, no caso dos acamados e já diagnosticados. As condições sociais, verificando também as condições com relação ao trato da família, no caso do idoso, abandono, maus tratos. Questão da criança. Com relação ao pré-natal, por exemplo, se a gestante daquela microárea está fazendo pré-natal, está indo à consulta. Se ela não está, ela já agenda a consulta. Verificar se a receita daquele paciente está válida. Se ela não estiver válida, já agenda a consulta ou chama o médico. Verificar se tem alguma demanda maior, por exemplo, se o acamado, por exemplo, está sofrendo escaras, úlcera de pressão, já chama o médico para verificar isso. Então, no Brasil, vacinação também, né? Com relação à vacinação, tudo que envolve a família, os cuidados, a prevenção, os agentes estão ali, né? Vacinação da gestante e assim por diante. Então, a saúde e estratégia da família, nesse aspecto no Brasil, ela tem um bom programa. O SUS, no seu planejamento, ele tem um excelente planejamento com relação à saúde e estratégia da família. Ele prevê tudo. A lei de diretrizes e bases do SUS. E vamos lá, doutor, e onde peca? Onde peca muitas vezes é o quê? Uma das coisas, como eu te falei, com relação à falta de instrução, muitas vezes, das pessoas, em se conscientizar com relação à prevenção, e do lado, assim, governamental, muitas vezes é o quê? A falta, muitas vezes, de algumas condições de trabalho, né? Alguns medicamentos, muitas vezes tem falta nas UBSs, né? Muitas vezes você prescreve um medicamento que ele não encontra de pronto. Né? Então, assim, às vezes fica essa falha na grade de medicamentos. Algumas questões, por exemplo, também com relação a algumas falta de profissionais, né? Por quê? Porque muitas vezes não contrata alguns profissionais, sobrecarrega as equipes, né? Condições de trabalho, a falta de alguns equipamentos, né? Outros danificados. Exames, alguns exames que são restritos, né? Por exemplo, você tem alguns exames que, por problemas financeiros do Estado, eles restringem lá as UBSs pedirem esses exames. Então, muitas vezes, deixa de mãos atadas. Né? Então, por exemplo, pedir uma ressonância, hoje já é vamos dizer, um fator de muita explicação. Né? Para se pedir uma ressonância, que é o ideal, por exemplo, para se ver hernia de disco. Que aí sobra para o médico, né? Exatamente. Então, são fatores que pegam nesse sentido, né? Com relação à saúde e estratégia da família. Então, é o programa ideal para a saúde como um todo. Tanto é, como eu falei, a Europa desenvolve muito isso e o SUS tem um excelente programa com relação a isso. Se isso for colocado do jeito que está no papel, sistematicamente, corrigindo essas falhas com relação a medicamento, exames profissionais,
eu acho que a tendência, já é assim a tendência no mundo, tá? Porque você evita a pessoa de ficar doente e ter maiores problemas. Às vezes não de ficar doente, porque, por exemplo, às vezes você não consegue evitar ela de ter o diabetes, mas evite dela ter o problema mais grave. Sim. Entendeu? Essa é a questão. Previne, né? Aí vai cair na prevenção. Sim, tá? Porque muitas vezes tem pessoas, infelizmente, pacientes que só acreditam vendo. Porque você avisa, você pode ter um AVC. Você para de fumar, senão você pode ter um AVC. Você controla, toma um medicamento. Só depois que a pessoa tem. Porteira arrombada, cancela nova, aí não dá, né, doutor? Não tem como, é uma questão assim. Então, acho que assim, é uma medicina assim, ela é fascinante nesse sentido, tem muito assim a avançar no Brasil. Eu acho que é interessante para a população, é interessante para o governo, é interessante para profissionais de saúde como um todo. Como um todo. Mas, doutor, agora vamos... Parece que o senhor está numa nova caminhada na área pública agora. Sim, nós estamos com um projeto, né? E qual é esse projeto aí? Vamos... Parece que o senhor é pré-candidato a prefeito em Mauá? Sim, nós resolvemos lançar esse projeto, né, com relação à pré-candidatura à prefeitura do município de Mauá, no qual a gente nasceu, cresceu, conhece muito a fundo os problemas que há na cidade de Mauá. Essa ideia veio de um grupo de amigos que nos cobrou essa postura com relação a entrar efetivamente na vida política. Por quê? Porque pelo fato da minha carreira já ter passado pela educação, segurança e saúde efetivamente, não de ouvir falar, mas de estar lá participando e conhecer, né? Que é o principal. Conhecer a fundo e sempre participando dos debates em relação a esses temas que são as principais bases dos serviços públicos, que é saúde, educação e segurança, sempre participando dos debates, das propostas, mas nunca propondo aí uma vida política. Então, um grupo de pessoas pediram, de certa forma, falou, olha, nós achamos que o doutor tem condições de propor uma candidatura, principalmente pela atual situação da cidade, à prefeitura de Mauá. Doutor, já falou aí a situação de Mauá. Como que o senhor analisa a situação de Mauá? Como o senhor enxerga isso, né? Porque a população parece que tem resistências pela essa situação que está, né? O prefeito foi preso, a vice assumiu, o prefeito voltou. Isso é prejudicial à administração pública num todo, né? Você não tem uma continuidade. Uma hora é uma hora é o prefeito, a hora é a prefeita, volta o prefeito, agora é a prefeita. A gente não sabe amanhã se continua ou volta o ex-prefeito. Isso não é uma coisa muito ruim para a administração pública? Sim, sim. É uma coisa muito ruim. É uma coisa pontual nesse sentido dos últimos 2 anos, né? Então, por exemplo, coisa muito ruim, porque primeiro você tem uma paralisia dos serviços públicos e da cidade como um todo. Porque devido a essas trocas constantes que você mencionou, nós temos, por exemplo, os cargos de primeiro escalão foram trocados aí no mínimo 3 vezes. Então, cada um vem com uma ideia, traz a sua equipe, aquelas pessoas que eles acham que são de confiança ou estão somente ali por uma afinidade política e vão, cada vez que há troca, há uma paralisia, um novo reinício, quando há o reinício. Em segundo lugar, nós temos uma quebra assim, de confiança, por exemplo, do investidor. O investidor, o empresário que queira vir para Mauá, ele não vai se sentir confortável e seguro em investir na cidade de Mauá. Por quê? Porque a cidade de administração pública, Carlos, ela funciona igual a Bolsa de Valores. Nós temos que ter confiança no que está ali e o futuro daquilo para a gente poder investir. Veja bem, quando você tem as prisões, você tem o impeachment, você tem a troca e você tem interesses pessoais colocados acima do interesse coletivo, o administrador
o empresário que queira investir na cidade de Mauá não se sente confortável com relação a isso. Então, pontualmente, nós temos o quê? Uma situação que jogou praticamente o nome da cidade no brejo, na lama. Por quê? Porque o investidor não se sente confortável em investir na cidade de Mauá. Então, uma das coisas que tem que se fazer é recuperar o nome da cidade. E Mauá, eu falei isso pontual porque Mauá, historicamente, já tem seus problemas bem postos sociais. Mauá, desde a sua emancipação, ou antes da emancipação, foi a principal cidade de São Paulo e do ABC que abriu suas portas à imigração, principalmente do Nordeste. Ela recebeu muitos imigrantes sem restrições, através da linha férrea. E com isso, na época, os seus administradores não conseguiram conciliar o crescimento desordenado com a situação social. Houve um boom demográfico, sem um planejamento social. Veio as comunidades, as invasões, vieram as áreas, moradias de risco. Surgiram as favelas. Exatamente. Então, desde lá de trás já tem os problemas sociais postos. Embora com tudo isso conseguiu atingir um nível econômico fascinante, 23ª economia do Estado. Que não 600, é... Para 645 municípios, tá. É excelente. Mas, no entanto, mas tem uma dívida... como muitas cidades, né? Então, a dívida também estrondosa. Com relação a isso, Mauá, então, já tinha seus problemas sociais. Esse fator que veio nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, só veio agravar esse problema. Né? Por quê? Porque você tem o nível econômico do Brasil e de desenvolvimento social e econômico do país já não está bom. Nós temos uma crise que está aí há cerca de 4 anos efetivamente no país. Você tem uma crise pontual na cidade, que coloca instabilidade política. Muitos não investem e outros que se sentem instáveis deixam de continuar o investimento e saem da cidade. Então, é um problema que sobrepõe a outro que já existia. É o nacional passando para o municipal e sem condições do município atuar, né? Sim, pior, você colocar se fosse uma cidade que já tivesse uma estabilidade social, sem problemas sociais, que tivesse uma estabilidade política, já seria difícil. Por quê? Porque nós temos uma crise econômica a nível nacional. Já seria difícil. Porque você teria que, num estado desse, você teria que ser um governante que o quê? Conseguisse driblar essa situação econômica nacional através do quê? Transmitindo confiança ao investidor para ele investir ali na nossa cidade. Sem condições nenhuma na atual situação política. Então, se você coloca aí, por exemplo, um outro município que tenha uma estabilidade, isso poderia ser revertido de alguma forma. Haveria essa possibilidade. Com a estabilidade política criada, não há praticamente essa possibilidade de se driblar essa crise nacional a ponto de se reverter a nível municipal. E só agrava, né? Cada vez mais, né? As pessoas falam lá em Mauá que o que mais funciona na prefeitura hoje é o RH, né? Porque é contrato e descontrato, contrato e descontrato. É uma pena, porque, veja bem, o que nós precisamos é de um projeto de coletivo. É um projeto coletivo, e não um projeto de grupo. Né? É um projeto coletivo e não um projeto de grupo. Por quê? Porque, veja bem, nenhum dos grupos pensou na cidade como um todo, um coletivo. Nenhum dos grupos. Então, por isso que a gente propõe, com relação a isso, uma candidatura que pense no coletivo, uma candidatura estadista. Hoje está muito polarizada essa questão de direita, esquerda, o meu grupo, o seu grupo, etc. E Mauá mais ainda, né? Exatamente. Então, isso para mim é uma visão muito limitada para a construção de país e para a construção de uma cidade que queira resolver os seus problemas. Por quê? Porque nós temos que agregar forças com pensamentos e projetos bons que talvez não só o meu grupo tenha, mas outros grupos possam contribuir com isso. Então, para isso, nós propomos uma candidatura estadista,
com projetos que fazem desde as áreas sociais, fazendo serviços públicos com qualidade, onde não só a população mais carente possa usá-los, mas também a classe média e a classe mais abastada da cidade possa usá-los sem constrangimento, até projeto onde atrai o investidor, desburocratizando para que ele invista na cidade e coloque seu empreendimento para gerar emprego e renda. Então, a nossa candidatura, ela é uma candidatura nesse sentido que eu coloco uma candidatura estadista. Tá bom. Hoje estamos aqui com o Dr. Hildon, médico da família, pré-candidato a prefeito em Mauá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eu sou Thalita Romati, enfermeira, e eu venci o câncer de mama. Hoje eu quero entrar aí na sua casa, mais precisamente no seu guarda-roupa. Sabe aquele lencinho que você nem lembra de usar? Pois é, ele pode trazer muito amor e alegria para uma paciente oncológica na luta contra o câncer. A Doi Lenço Doi Alegria possui pontos de arrecadação que você pode consultar aqui nas minhas redes sociais, Thalita Romati, thalitaromati.blogspot.com, e ir até um desses pontos levar um lencinho. Esses lenços vão todos para os pacientes da quimioterapia do Hospital EBCC. Nos ajude a continuar proporcionando amor e alegria para os pacientes. Doi Lenço, Doi Alegria. Clinical Pets, liderada pelo Dr. Roberto Siqueira, conta com profissionais capacitados para cuidar do seu melhor amigo. Com veterinários especializados em neurologia, dermatologia e ortopedia, a clínica conta com 3 consultórios equipados, sala de vacinação, ala de internação e centro cirúrgico. Um destaque especial fica por conta da sala de ozônio, um tratamento especial para o seu animalzinho realizado pelo próprio Dr. Roberto. Todas as terças, a clínica conta com um valor especial de consulta. A clínica conta ainda com um auditório especial para palestras de conscientização e cursos especiais de veterinária. Venha conferir de perto a clínica que fica na rua Conde Francisco Matarazzo, número 615. A Clinical Pets possui também um pet shop com as mais renomadas marcas do mundo dos pets. Profissionalismo e cuidado com o seu bichinho você só encontra aqui, na Clinical Pets. Não existe nada mais brasileiro que futebol com os amigos, não é mesmo? O Bestball possui uma infraestrutura completa para aquela pelada com emoção e diversão. O espaço conta com 4 quadras societies com grama sintética e certificada, além de amplo espaço para a realização da sua confraternização, com salões individuais e churrasqueiras prontas para te atender. O restaurante possui opções para todos os gostos, porções, pratos feitos. Durante a semana, ainda temos a escolinha de futebol oficial credenciada ao Cruzeiro para crianças e pré-adolescentes. Venha nos conhecer e acertar em cheio em um gol cheio de emoções. Avenida dos Estados 7040 em Santo André. 4479-5344. Bom, voltando aqui com o Dr. Hildon, médico da família, pré-candidato a prefeito da cidade. Qual que é o partido, Hildon? Nós atualmente estamos no PPBR, é um partido novo. Estamos aguardando a homologação do partido, que esperamos que seja até antes de novembro, para que a gente possa concorrer às eleições de 2020 através do PPBR, né? E foi uma construção no qual o presidente nacional e o estadual nos procuraram, ficaram sabendo do nosso projeto, ficaram sabendo das nossas propostas, conteúdo político,
e fizeram uma proposta, então, para que a gente pudesse unir forças e trazer o partido para Mauá. Nós conversamos, pensamos e resolvemos topar esse desafio. Estamos, então, aguardando essa posição para homologação. Nós espero que venha para que corra tudo tranquilo. E se você tivesse que definir esse partido, você definiria o quê? Centro, direita, esquerda, todos juntos? Como é que você definiria o partido? O partido PPBR, ele tem, assim, o presidente nacional e o seu estatuto, eles colocam como centro-direita, mas eu gostaria aqui de colocar, assim, a nossa proposta de governo com relação a mim, Sua base, sim, né? A minha base, sim. Como eu já falei, a minha proposta é uma candidatura estadista. Por quê? Porque hoje o que falta no Brasil e até a nível mundial são pessoas, candidatos políticos com consciência estadista. Que é ser consciência estadista? É aquele que tem a visão política de um todo e é capaz de unir tanto a esquerda quanto a direita, propostas boas para que se construa o melhor para o coletivo. A proposta de Estado em si. Para que essa proposta possa caminhar fazendo o melhor para o coletivo. Tanto para as classes mais humildes, quanto para o empreendedor, como eu já falei. Então, por exemplo, principalmente no Brasil, que tem um nível ainda de construção enquanto nação, porque a nível de nação nós não somos ainda um todo. Nós não somos nós somos um país, nós não somos uma nação. Uma nação você faz o quê? Com o quê? Com o mínimo de quê? De coletividade, de serviços públicos, coletivos, de integração, coisa que o Brasil, as desigualdades sociais ainda são muito fortes. Nós temos ainda um atraso com o desenvolvimento econômico muito forte. Então, mais que nunca, é necessário a candidatura estadista no Brasil, para que possamos unir forças com pessoas de bem, pessoas que querem uma construção coletiva para o bem de todos. Então, por exemplo, entidades, por exemplo, como a OAB, ideias bem-vindas do lado da esquerda, assim como ideias bem-vindas econômicas do lado da direita, serão muito bem-vindas na nossa proposta, na nossa pré-candidatura. Porque, senão, nós vamos estar voltando à pré-história. E não é essa a ideia. Né? Por exemplo, o que seria do homem se ele tivesse que inventar a roda toda vez que fosse projetar um carro? Às vezes você precisa de um lubrificante, né, doutor? Exato. Para ela rodar melhor, né? Exato. O que nós precisamos é o quê? São ideias que possam agregar no coletivo e na proposta de governo, a nível de município e a nível de Brasil. Essa ideia de polarização só desagrega, só leva o país a não ter uma construção de nação. E leva também o país a não chegar ao nível tão sonhado de desenvolvimento. Mas para alguns é conveniente isso, né, doutor? Sim, é conveniente. Essa briga política polarizando esquerda, direita, bate que eu assopro, da cara que eu bato, depois eu apanho. Isso está muito ruim para o país, não está? Sim, é muito ruim. Por quê? Porque você coloca como se você fosse o melhor com as suas ideias e tudo aquilo que está à margem das suas ideias fosse ruim. E as pessoas que não compartilham das suas ideias também fossem ruins. Isso é muito ruim, isso desagrega, isso cria um racha, isso cria desigualdade, se cria não cria nação, a divisão. Então, para algumas pessoas, para você ter uma ideia, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, só vou citar ele aqui como exemplo. Ele, por exemplo, ele ofende candidatos democratas, negros, para quê? Para criar hispânicos, imigrantes em geral, para criar o quê? Um pequeno grupo fortalecido, sólido, somente de pessoas que estão alinhadas com aquelas ideias dele, para que ele possa fazer a politicagem e concorrer solidamente às eleições com aquele grupo, excluindo o restante. Ele quer criar uma hegemonia. Hegemonia, exatamente. Que, para mim, não é uma visão de nação, não é uma visão até de evolução humana. Doutor, o que é mais difícil? É ser médico ou ser político?
Perguntinha. Capciosa. Não diria, doutor. Não, tô brincando. Hoje no Brasil é uma questão que eu faço para todas as pessoas que vêm da área política, né? Porque grande parte delas já tem a sua formação e sua profissão. E político no Brasil, há alguns anos para cá, ele se profissionalizou. É isso que eu ia colocar. Essa é uma situação que pesa hoje. Não... Isso que eu ia colocar, tá? Político não é profissão, pelo menos para mim, tá? Tem muita gente que vive aí da política, e eu faço até um alerta da população. Cuidado com essas pessoas que vivem na política. Da política, né? Exatamente. Vivem da política. Porque da política. Vivem através de quê? Interesses em cargos comissionados, interesses em valores escusos, recursos que não são legais e assim por diante. Né? Toma cuidado, essas pessoas. Porque hoje a política, em especial no Brasil, ela é muito assim. Há um grupo de... No Brasil é o único lugar que tem cabos eleitorais de profissão. Porque a pessoa tem um cargo a nível público, que é comissionado. Que seria para servir a população num todo. Exatamente. Na verdade, aquele cargo dele serve para ele formar um grupo para apoiar aquele candidato que deu o cargo para ele. E na época das eleições ele sai nas periferias, nos lugares mais carentes, em toda a cidade, angariando votos para aquele candidato que assegurou o cargo dele. Isso para mim não é política, é politicagem. Para começo. Política para mim é uma arte. A arte é o dom. É o dom do quê? De você discutir problemas, propostas, construções. Porque a sociedade humana, desde a pré-história, ela está deveria estar em constante evolução enquanto sociedade. Ela tem os seus problemas, os seus desafios e devem vir propostas. Então, para ser político, ele tem que ter o dom. O dom para analisar a sociedade. O dom para analisar a situação, não só dele, da classe que ele pertence, ao nicho que ele pertence, profissional ou econômico, mas também analisar o do outro. Analisar os problemas como um coletivo e propor soluções. É um dom para mim, política. Não isso que fazem no Brasil, que é politicagem. Assim como médico, também para mim é um dom. Um dom onde você vê que a pessoa, ao entrar no seu consultório, você já conseguia analisar a pessoa desde o momento que ela entra até o momento que ela finaliza o consulta e você já conseguir chegar ao diagnóstico e prescrever corretamente o tratamento, orientar a pessoa não só medicamentoso, mas com relação ao seu tratamento extramedicamentoso. Então, para mim, medicina também é um dom. Eu, graças a Deus, no caso em específico de Brasil, política para mim não é problema entrar na discussão. O que me incomoda é essa politicagem que eu te falei. Por isso que ela se torna mais difícil no Brasil. Devido à politicagem. São muitos interesses escusos, muitos interesses pessoais, que não está propondo para um coletivo o avanço. Por isso que no Brasil se torna mais difícil isso. Tá? A não proposta de discussão em coletivo, sem discriminar, sem colocar os interesses pessoais e de grupos pessoais em primeiro lugar. Esse é o X da questão. Mas quando você e a população, de grande modo, falam, e a gente percebe, a gente atuando no dia a dia, quanto maior a divisão, melhor. Sim, é interessante para alguns grupos. Quanto maior a divisão, melhor. Tá? Por quê? Porque você tem ainda a velha consciência que aí você ocasiona a divisão de classes. Por exemplo, né? Você faz a divisão de classes e você tem ali alguns nichos que você pode subtrair para servir, por exemplo, de grupo eleitoral. Você entendeu? Então, essas divisões, para alguns, é muito bom. A gente nunca vê uma briga para unir, né? Sim. Aí fica individualizado, então eu defendo A, eu defendo B, eu defendo C, eu defendo...
defenso classe A, B ou C. E cada vez está mais nítido isso na população, né? Na politicagem no Brasil, né? Sim. E parece que cada um se apodera também daquilo. Não, isso aqui é minha parte, ninguém mexe. Também, veja bem, existe também, infelizmente, assim, de algumas classes elitizadas, essa ideia de que se você tem, por exemplo, uma classe baixa, mais rachada, você tem um maior controle. Isso daí é uma questão Maquiavel, né? Maquiavel escrevia, você tem um inimigo forte, você racha o inimigo para ter menos força. De certo? preferência, né? Isso daí é uma questão postulada por Maquiavel, certo? Mas, como eu já falei, para a construção, isso é muito ruim. Então, a discriminação está na raiz disso também. Se a gente for entrar num aspecto mais filosófico, e a gente vai ver que socialmente a discriminação está nessa raiz. Por quê? Porque muitos da classe alta não querem ver, por exemplo, uma pessoa que saiu lá do berço, vamos supor, filho de proletário, que ascenda um pouco socialmente. Tem muita dessa discriminação, é isso. Nós temos um grande problema da casa grande de senzala no Brasil. Ainda há esse pensamento um pouco arcaico com relação a isso. Eu vou até citar para os amigos aqui do ABC, que eu tenho certeza que está nos ouvindo. Por exemplo, o ABC. O ABC, desde a década de 60, foi o coração propulsor econômico do Brasil. Agora eu pergunto para vocês, quando veio se instalar uma faculdade pública no ABC? Agora, recentemente. Exato. 4, 5 anos? Por aí, exatamente. Não mais que... Não. E nós não temos ainda uma universidade pública. Agora, isso você acha que é coincidência? A região mais rica do país... Era, né, doutor? Não, vamos a que gerou a riqueza industrial do Brasil, vamos colocar dessa forma. Coração propulsor econômico do Brasil e não tem o direito à universidade pública. Onde está a origem disso? Tá me entendendo? Então, é preciso ver com outros olhos essas questões. É claro que eu também entendo a classe alta, que se postula como extrema-direita, com relação... tem muita gente que não quer... vamos se dizer, da classes mais humildes, etc., que não tem a coragem, a atitude para sair daquela condição. Né? E até classificam. Não, são preguiçosos e aquilo outro. Isso? Infelizmente há. Então, também, acho que nós devemos... buscar um equilíbrio. Buscar um equilíbrio pela meritocracia. Não é porque há pessoas que não tenham a disposição, não tenham a coragem para buscar, ou a vontade para buscar melhores condições, que, por exemplo, todo mundo no ABC não mereça ter uma universidade. Porque, com certeza, há pessoas com esse interesse. Então, eu acho que deve ser oferecida por mérito, a meritocracia. Tá? Esses dias um agente de saúde falou uma frase fantástica com relação a algumas pessoas que infelizmente fazem proveito. A pessoa saiu de uma comunidade, né, popular favela, né? Favela, porque agora criaram gourmetizaram. A favela virou comunidade. Ela saiu, teve uma casa através do sistema habitacional que foi concedida, né, etc. Só que me parece que ela voltou para a favela e alugou o espaço, enfim, aquele jeitinho brasileiro. Enfim, ela falou uma coisa interessante. Ela falou: tiraram ela da favela, mas não tiraram a favela da cabeça dela. Isso é um problema. Por quê? Porque nós temos que as pessoas também quererem avançar socialmente. Tá? E isso é que o pessoal da direita, em certos aspectos, tem até um pouco de razão, porque muitas pessoas se acomodam, não querem o avanço. Ou então não compreende o que é o avanço. O avanço. Não foram educados o suficiente para mudar. Para mudar. Entendeu? Porque se acomodaram. Então, nesse sentido, nós temos que o quê? Que dar a oportunidade, mas também cobrar o mérito. Sim.
temos que cobrar o mérito nesse sentido. Por quê? Porque, infelizmente, na época dos nossos pais, etc., como eu falei, no que citei lá atrás, que vieram, por exemplo, muitos moraram, vamos se dizer, vieram os imigrantes, muitos moraram em favelas, comunidades, etc. Era vergonha morar em favela. Cortiço, né? Cortiços. Era vergonha. E muitos sacrificaram muito, tiveram o ímpeto, tiveram a fibra de trabalhar muito para sair daquelas condições, melhores condições, estudo, etc. Era vergonha. Infelizmente, essa questão de morar nessas condições mais precárias virou cultural. Institucionalizou na pessoa. Virou cultural e tem pessoas que, infelizmente, se orgulham dessa condição. Aí é uma questão sociológica, né, doutor? Exatamente, cultural. E o maior problema, né, como já dizia Alexandre o Grande, né, ao conquistar as nações do Oriente, né, falou, a melhor conquista é a cultural. Por quê? Culturalmente, para você mudar, depois que se instala culturalmente, é muito complicado. Doutor, É muito complicado. qual seria a base? Vamos pensar, né? Vamos voltar lá para a nossa cidade de Mauá, né? Exato. Qual que seria a sua base Qual que seria a sua base para o plano de governo? Qual são os grandes eixos ou linhas mestras que o senhor imagina? É o básico, né? Educação, saúde e segurança é o top. Sim, mas a gente fala só saúde, educação e segurança. É só isso, né? É só isso. Não, eu estou falando assim, falar sem entrar no conteúdo, né? Porque é o seguinte... Como é uma pré-candidatura, o senhor está ainda estudando, elaborando, isso vai apresentar lá na frente. Sim, mas em linhas, o que nós temos? Até a década de 80, nós tínhamos, vamos dizer, um déficit em, vamos dizer, redes, déficit de prédios, escolas, postos, etc. A questão hoje colocada não é só, e isso já deveria ser verificado lá. Falta planejamento hoje. Não adianta você colocar um prédio enorme, uma escola enorme, prédio. Ela tem que funcionar com qualidade. Correto? Eu inaugurei uma escola quando estava lá no primeiro ano. Escola maravilhosa. Depois eu vi essa escola se tornar, infelizmente, um prédio totalmente deteriorado e a funcionalidade dela totalmente. O que nós precisamos fazer é fazer funcionar. Primeira coisa, com qualidade. Tá? Então, com relação à segurança, é o quê? Nós temos 3 pilares na segurança que nós precisamos fazer funcionar, que é o quê? Estratégia de saúde da família, que em Mauá está totalmente deficitário, as equipes não estão totalmente compostas para trabalhar, e eu já expliquei aqui a importância na atenção primária. Na atenção secundária, que é com relação aonde que você vai para o especialista, pede os exames de maior complexibilidade, por exemplo, a ressonância, a tomografia, vai para um especialista, um neuro, um ortopedista, assim por diante, nós temos que o quê? Aumentar a oferta através do SEMA de Mauá, seja ampliando o SEMA, que é a Central de Especialidades de Mauá, ou seja, fazendo um novo, para que ele dê conta. Porque o grande gargalo com relação à atenção primária, e é uma das dificuldades que você falou na prática, é esse. Você envia para especialidades e a atenção secundária não dá conta. A fila de anos. Tem pessoas esperando ressonância há 4 anos. Tomografia há 3. Onde nós conseguimos algumas coisas aí paralelamente para tentar ajudar. Mas nós precisamos ampliar a atenção secundária. E com relação à saúde também, a urgência e emergência. Não é possível ainda você ter pacientes em pleno século XXI sendo observados em corredores. Difícil, né? Em corredores. Essa questão da urgência e emergência. Então, nós precisamos o quê? Chamar, por exemplo, a OS, que está controlando ou venha a controlar, e uma das prioridades é não poderá ter mais pacientes sendo atendido observação em corredores. É degradante. Porque o psicológico também faz parte do tratamento. Imagina uma pessoa degradada e o psicológico dele
enquanto ser humano, ser atendido no corredor. Sem condições. Então, nós precisamos isso. Uma das coisas que eu proponho é o modelo americano, onde as pessoas que entram e estão em observação sejam colocadas em boxes, repartida com o seu lugar ali, guarnecida, privacidade, atendida, etc. Tá? Não custa muito para isso. Um saguão feito com box adequado, tá? É emergência, não Esses é? 3 pilares na educação. Com a saúde. Com relação à educação, nós precisamos o quê? É unificar um plano de ensino que dê condições para o aluno, desde os seus primeiros anos de vida, quando ele entra na escola municipal, ele já ir tendo um projeto psicopedagógico para que ele não chegue com déficit no ensino médio. E esse déficit não interfira para ele prestar um vestibular ou fazer uma prova do ProUni, que é o principal acesso às universidades hoje do Brasil. Um grande avanço. Por quê? Se o aluno na escola municipal ele tem um projeto psicopedagógico unificado, onde todas as escolas falam a mesma língua, nem que for por isso, precise apostilar para que se siga um esquema pedagógico e também informatize para que ele tenha atividades informatizadas em casa, ele chegando com um déficit, sem déficit educacional no ensino médio, ele já vai estar a um grande passo para cumprir um ensino médio com qualidade e ter condições de prestar uma prova com qualidade. Doutor, o senhor não acha que... eu falei para o senhor que depois do intervalo era muito rápido o programa, né? Mas só uma questão. A questão dos diretores serem eleitos pela comunidade também não seria importante? Plenamente. Bom. Eu acho muito bom essa ideia. Até porque é um cargo de comissão e educação... Não dá para entrar nisso, né? Não. Eu acho que educação em lugar nenhum. Sabe por quê? Que existe muito do assédio moral, coisa que eu sou totalmente contra. O assédio moral, tá? Ele está em voga desde o governo federal. Nós estamos vendo muito isso. Desde o governo federal até as instâncias mais inferiores. Começa lá em cima, vai correndo para baixo, né, doutor? Não tem jeito. Exato. Ou seja, se você não fala a mesma língua, não faz mais parte do meu grupo político, ou se trabalhou em outra gestão, você não serve. E são pessoas, muitas vezes, gabaritadas, que não estão ali por sua afinidade política, mas sim pelo seu conhecimento técnico. Exatamente. E isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Então, nessa questão que você tocou, eu acho que é muito viável, não só pela comunidade, mas também por um grupo de professores e educadores da área. Sim. Isso aí seria a parte do secretário, a parte de funcionário público, né? Ser uma equipe de funcionários que vão ficar no cargo, né? Não que vão ser trocados de administração em administração. Sim, porque ali há muitos interesses, etc., em formar grupos ali políticos. Então, acho que é muito sábia essa fala sua, e que eu tenho também em mente, que a gente fazer um projeto onde os diretores, por exemplo, sejam eleitos pela comunidade, não eleitos, vamos colocar assim, mas seja feito uma reunião entre comunidade, professores, funcionários, e que se chega ao melhor nome ali. Sim. Exato. Bom, doutor Hildon de Mauá, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, que foi muito boa a conversa e passou muito rápido, né, doutor? Sem dúvida. Eu primeiro gostaria de agradecer ao seu convite mais uma vez, agradecer a atenção a toda a audiência, aos telespectadores, as pessoas que enviaram perguntas e assim por diante, e dizer que nós precisamos caminhar por um novo sistema de política, não politicagem, um sistema de construção para o coletivo, um sistema de construção onde que nós temos projetos tanto para as classes mais humildes, como eu falei, dando oportunidade e verificando a meritocracia até para aquele que queira empreender com honestidade, desburocratizando para empreender. E que a população ela tome consciência que há um caminho para isso, que é um projeto estadista de governo.
e pedir para a população, especialmente de Mauá, que se atente. Se atente para esse tipo de politicagem, onde aqueles que têm seus interesses pessoais, têm seus cargos, que vivem disso dentro da prefeitura, da Câmara e assim por diante, só pensam nesses cargos quando vão lhe pedir voto e não tem projeto de governo, não tem estrutura política, não tem uma discussão para a cidade, que é o que nós propomos, uma discussão a nível coletivo. Então, eu peço esse alerta para a população de Mauá, que se conscientize e que não entre mais nesse tipo de política, não entre mais nesse tipo de conversa, não entre mais nesse tipo de curral eleitoral, porque isso fez um grande dano à cidade e fez a cidade de Mauá, aí, década após década, ano após ano, ser governada pelos mesmos administradores que tornaram a cidade um feudo a seu bel prazer. Então, é isso que nós não queremos. Bom, hoje estivemos aqui com a presença do Dr. Hildo, ele é médico da família, pré-candidato a prefeito em Mauá. Agradeço a todos a participação, uma boa noite e até a próxima semana com mais um Na Lata. Boa noite, obrigado.